Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, meus votos de muita paz. Durante a Primeira Guerra Mundial, celebrizou-se um sacerdote católico pela sua conduta original. O padre Doale estava em pleno campo de batalha. O seu estoicismo foi comparado ao seu heroísmo e ele foi homenageado com as mais elevadas distinções que a França jamais conferiu a um cidadão civil. Ele atendia aos moribundos e era normal vê-lo em plena trincheira, atendendo aqueles que foram alcançados pelos projéteis, pelas bombas, pelos revólveres e rifles, pelos canhões, pela tragédia do dia a dia. Porém, o original dele é que ele não fazia apenas na linha Maginot, que era a fronteira entre a França e a Alemanha. Também ele atendia aos soldados feridos, aos alemães, e os recolhia, procurando dar-lhes o melhor conforto. E quando estavam a morrer, ali se encontrava ele orando e procurando entregar aquelas almas a Deus. Mas havia uma característica que o tornou um personagem especial. Ele achava que a guerra era motivada pela sua não crença. Como espírito rebelde, ele se acreditava um infrator das divinas leis. E para poder libertar-se desse fardo, ele se aplicava o cilício durante a noite. Colocava espinhos na roupa para que rasgassem a sua carne. E apesar de haver sido um homem digno sobre todos os aspectos, numa análise psiquiátrica, ele era um atormentado, portador de um transtorno psicótico, que mereceu acurados estudos da ciência na época. A história da psiquiatria é muito curiosa. Conta, por exemplo, que Goethe tinha um amigo que ele era muito devotado, mas esse rapaz apaixonou-se por uma bailarina do Teatro da Ópera de Paris. E ante essa paixão que irrompeu voluptuosamente, a sua família, a família dele, resolveu achar que era um distúrbio. Afinal, àquela época, o conceito a respeito de atores e atrizes, de artistas, não era dos mais valiosos. Eram sempre tidos esses indivíduos notáveis como pessoas portadoras de lesões na alma. E ele, então, entrou numa profunda depressão, quando a família se lhe opôs de maneira terminante. Mais tarde, ele, saindo do quarto, começou a recuperar a sanidade mental, graças à presença do sol. Ainda neste relacionar de acontecimentos, há a história de um jovem que se apaixonou também tremendamente por uma outra mulher. E como se tratava de uma mulher aparentemente leviana, todos obstaculizaram-se e pediram-no, e ele se foi confessar. Disse ao seu sacerdote que desejava receber a batina, mas o sacerdote, um psicólogo nato,
notou que não era uma vocação religiosa. Aquilo era fruto de um desencanto com a vida e não lhe concedeu a permissão para tornar-se frade. Ele teve um desencanto muito grande e depois dedicou-se à música. A sabedoria do padre evitou que o indivíduo se imolasse sem uma razão própria a uma vida religiosa. A humanidade perdeu esse sacerdote, mas ganhou um admirável compositor que tanto bem fez como companheiro de Frédéric Chopin. Havia em uma cidade chamada Caldara uma mulher que se recusava à alimentação. Durante anos, 21 anos para ser exato, ela se alimentava apenas de um copo de leite, vez que outra, ou de um sumo de laranja. Tornou-se célebre. As pessoas faziam romarias para ir visitá-la. E pior, ou ampliando o raciocínio, numa sexta-feira, ela apareceu com as chagas do Cristo, os sinais, o que causou um grande impacto. E a partir de então, toda sexta-feira da Paixão, ela abria as chagas do Cristo e continuava sem alimentar-se. Cientistas da época, acreditando ser uma farsa, internaram-na em um hospital, em uma câmara absolutamente escura, para que ela não tivesse ideia dos dias ou das noites. E chegando à sexta-feira, ela abria o corpo com os estigmas do Cristo. Foi denominada a Santa Estática de Caldara. Até então, nos fenômenos apontados, nós estamos diante de transtorno de natureza depressiva orgânica. O caso do padre Duale, do amigo de Goethe, do amigo de Chopin. Mas no caso da estática de Caldara, nós não estamos contemplando uma patologia, porque estamos diante de um fenômeno mais profundo, que iremos denominar como fenômeno de mediunidade. Coube ao insigne professor Rivaio, mais tarde Allan Kardec, a tarefa gloriosa de estudar a paranormalidade humana, as anomalias humanas, e escrever em O Livro dos Médiuns, um dos seus belos capítulos, o de número 23, sobre obsessões. Ali o professor Rivaio, Allan Kardec, vai anotar esse distúrbio que é contemporâneo ao homem em todas as épocas da humanidade. Desde o século IV antes de Cristo, na Grécia, os fenômenos depressivos, chamados melancolia, ou chamados interveniência dos demônios no comportamento humano, vem interessando a própria criatura. Porque em todas as épocas houve esse transtorno doloroso que denominamos como depressão. Desculpe. A depressão é, portanto, um fenômeno de ordem psiquiátrica muito vinculado a outros transtornos, como a esquizofrenia, a hebefrenia e etc. Mas o curioso é que, à medida que a psiquiatria se foi
penetrando no organismo da cultura humana, esses fenômenos, no Evangelho, tidos como obsessões demoníacas, interferências de espíritos maus e distúrbios da loucura, da histeria, da paresia, para encontrarem em Allan Kardec o verdadeiro estudioso e classificador desses vários estados da criatura humana. Ele pôde perceber que a paranormalidade ou mediunidade é uma faculdade orgânica que toda criatura possui. E, naturalmente, toda criatura possuindo, ela é instrumento de fenômenos não habituais, nem convencionais. Por isso ele falou que existem aqueles que são bem dotados e aqueles que são dotados em menor quantidade para os efeitos chamados mediúnicos. Como no campo da inteligência, temos os gênios, temos as pessoas normais, temos os bem dotados, e aqueles outros que fazem parte da multidão, até os dementes, os beócios, os idiotas. Daí a paranormalidade humana procura dizer que a Santa Estática de Caldara era portadora de uma faculdade mediúnica, mas que não lhe era apenas única. Se nós olharmos, por exemplo, na literatura, nós vamos ver Voltaire dizer que escrevera um Henriade, toda uma parte do seu poema, enquanto dormia, enquanto sonhava. Era um fenômeno de psicografia. Vamos observar na história do pensamento os grandes gênios que resolviam problemas matemáticos enquanto dormiam e conseguiam equacioná-los. Do célebre poema de Daudet, Cartas do Meu Moinho, e cartas que ele fez à sua noiva, ele descreve que as cartas do meu moinho, que se tornaram célebres na França e no mundo, ele escreveu dormindo e sonhando, qual ocorre com os médiuns de psicografia inconsciente, os chamados médiuns sonambúlicos. Então, a doutrina espírita veio equacionar alguns dos enigmas das parasitoses espirituais, dando-lhes uma feição para ajudar na terapêutica e contribuir para o estado de razão, de equilíbrio. Olhamos a nossa sociedade e os avanços das doutrinas psicológicas e verificamos que a cada período surgem novas escolas de pensamento para poder interpretar os conflitos da psique humana, da alma humana. E essas escolas de pensamento, desde aquelas escolas nihilistas às espiritualistas, são coroadas pela psicologia espírita, chamada quarta força, através da qual eminentes psiquiatras, desde 1955, na Universidade de Praga, tiveram a oportunidade de acompanhar processos de demência, como de esquizofrenia, e estabelecerem que não se tratava de doenças orgânicas, mas antes de interferência de espíritos perturbados, qual encontramos no Evangelho de Jesus, nos célebres fenômenos de obsessões e de possessões. A humanidade sempre teve aqueles que amam
e aqueles que odeiam. Graças à lei das reencarnações, pelos nossos atos e feitos, nascemos com a carga das necessidades que acumulamos em nosso processo de cada existência corporal. E é natural que, numa existência corporal, cometamos enganos, erros, crimes hediondos. E como não temos oportunidade de resgatar, e não havendo a morte, aqueles que foram nossas vítimas e que nos odeiam, porque é assim, como na terra, vêm perseguir-nos, criar-nos embaraços, fazer-nos profundamente infelizes. Daí Allan Kardec escreve no citado capítulo que nos hospitais, daqueles sanatórios para doentes mentais, nem todos os internados ali eram loucos. Pelo contrário, eram obsidiados, porque todos somos portadores da faculdade do intercâmbio e tanto sincronizamos com os espíritos bons, quando temos caráter, quando nossa vida é ilibada ou estamos trabalhando para torná-la uma vida moral saudável, como aqueles espíritos perturbadores, infelizes, que se comprazem no mal. E as obsessões são variadíssimas. Allan Kardec estudou, por exemplo, cidades em que houve uma obsessão coletiva. Na América do Norte, o mesmo fenômeno se deu em toda parte do mundo, nos monastérios. Na Idade Média, antes dela, o século XIV foi celebrado como século da loucura, da depressão. E até a Igreja, para poder combater, considerou que a depressão que assaltava os monastérios era um pecado capital. Então o Espiritismo veio para trazer de volta Jesus em uma magnífica doutrina, que são os ensinamentos de Allan Kardec, que se encarregou de codificar as informações do mundo espiritual através de quase 1000 médiuns e oferecer este manancial de terapia saudável e gloriosa, que são as lições da mediunidade espírita. Quando nos recordamos de um apóstolo como Chico Xavier, que diante da loucura de uma irmã, em 1927, alguém recomendou a seu pai visitar um casal em Pedro Leopoldo que estudava o Espiritismo. E Chico Xavier, rapazito de 17 anos, acompanhou o pai. Ali, quando o casal os recebeu e realizou a reunião, Chico entrou em transe, não sabia de nada, e escreveu a sua primeira mensagem. Julho, se me não engano, dia 6 de julho de 1927. Muito bem, mas ao terminar a reunião, a senhora, que nunca o houvera visto, fez a seguinte profecia: quando este rapaz, de poucas letras, porque ele tinha somente o curso primário, imagine que estamos em 1927, entrou em transe, eu vi cair sobre ele uma cachoeira de livros. Ele vai escrever muitos livros. E quando ele desencarnou, havia psicografado e publicado 114 livros, com as mais recentes publicações de uma maleta que estava cheia de mensagens originais e que Eurípides Higino, dito seu filho,
entregou a amigos para publicar, surgiram mais outros livros. E continuam as pessoas que receberam mensagens particulares através dos anos a publicar essa messe abençoada que alimenta a humanidade de paz, de esperança e, sobretudo, de imortalidade. O Espiritismo é a doutrina que veio dar sentido à criatura humana na Terra, que nos veio dizer sobre o amor de Deus, que nos veio falar sobre a grandiosidade do Pai Celestial. Profetas, taumaturgos, embaixadores dos céus, desde remotas eras, trouxeram as noções da vida espiritual. Escreveram páginas de encantamento sobre as virtudes, a beleza, o bem, a prática para guardar o mundo espiritual depois da morte. Mas foi Jesus que se tornou o nosso modelo e guia até hoje, quem melhor falou sobre a imortalidade da vida, sobre o sentido da vida, quando a terra estava barbarizada pelo Império Romano e Jerusalém se encontrava como ponto de conquistas e de perdas das legiões romanas, aparece Jesus da Judeia, depois de 400 anos de silêncio do mundo espiritual. Aquele povo acostumado à profecia, toda a história de Israel é a história do intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo terrenal. Os profetas e o Velho Testamento são a própria história, a vida de Israel, desde Elias, desde os grandes penetradores na ética, aos versos de Salomão, aos poemas épicos dos Salmos de Davi, também as lamentações e as dolorosas profecias, como a de Marcos, capítulo 13, falando da nossa realidade post-mortem e dos objetivos essenciais da nossa existência planetária enquanto na Terra. Mas aqueles que herdamos a Boa Nova, que acompanhamos o Mestre nos primeiros 300 anos, desde a perseguição iniciada por Domício Nero até a última perseguição do século IV, os heróis da fé deram a sua vida terrena, trocando-a pela vida do reino dos céus. A vida terrena, por mais larga, é sempre muito breve. Mas a vida espiritual é perpétua. Desde que se iniciou, não se extingue mais. E nos deu a beleza deste universo não só para ser contemplado ou para ser vista esta beleza, mas dizendo que é a casa do nosso Pai. São moradas. Quando Jesus anuncia, credes em Deus, crede também em mim. Senão vou-lo diria, vou preparar-vos lugar. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a meu Pai senão através de mim. E noutro instante, a casa de meu Pai tem muitas moradas. Como eram essas moradas? As estrelas eram consideradas, então, na cultura, como lâmpadas mágicas que Deus havia colocado para diminuir a treva da noite. Aos conceitos da astronomia contemporânea, que assevera
existirem sextilhões de galáxias inimagináveis na dimensão do infinito, do cosmos, com seus buracos negros que devoram galáxias e da poeira das estrelas que compõem novas galáxias. Eu me recordo, quando era criança e ficava olhando o Cruzeiro do Sul, sem ter a mínima ideia da grandeza do universo. E depois, quando vinha saber da nossa Via Láctea, 200 bilhões de sóis. Se nós considerarmos que cada sol tem o seu cortejo, o cortejo de planetas, cometas, asteroides, oh meu Deus, como ficaremos aturdidos com essa majestade do pensamento de Jesus, que ainda não conseguimos absorver, 2000 anos depois. E cada dia mais nos deslumbramos com a casa cósmica, da pequenina casa terrestre, para nós, a única habitada. Que irrisão, que ingenuidade. Este universo inconcebível ter apenas um planeta dos menores. Em nosso sistema, se nós olharmos Júpiter, que é maior do que ele inúmeras milhares de vezes, Plutão, ficaremos fascinados de ver a galáxia mais próxima, as estrelas mais refulgentes e as distâncias abissais neste universo grandioso, cantando as glórias de Deus. E por onde um dia viajaremos também, qual ocorre no planeta terrestre, quando visitamos outros continentes, outros países, outras moradas. Chegamos a Marte, estamos recebendo notícia de Marte, ansiosos por fazer uma residência estável na Lua para dar outro salto, ou em Marte, ou em onde for. Nós não podemos compreender que apenas o nosso planeta seja habitado. Desses sextilhões de galáxias. Então a criatura humana dobra-se e diz a Deus, muito obrigado. O Espírito vem e fala-lhe de que ele foi criado para o bem, para a glória, que a dor não é uma punição, não é um castigo, é uma aprendizagem para corrigir erros que estão necessitando de reparação. Para poder evoluir, crescer e, quem sabe, um dia ser um Buda, um Cristo, ser uma dessas potestades a que estamos todos destinados. Então, neste momento em que a loucura campeia, tomando conta do planeta terrestre, não nos olvidemos de que estamos sob a ótica de legiões de espíritos perversos que se comprazem nos nossos padecimentos. Começamos o ideal e, de repente, o ideal é assaltado por forças negativas da erraticidade e se dilui das nossas mãos. Como diriam os céticos, vemos o mal prosperar e o bem, aparentemente, diminuir da sua grandeza para vir mais tarde no seu esplendor da totalidade.
Então, nesta mostra espírita da Federação Espírita de Pernambuco, objetiva-se essencialmente demonstrar o Espiritismo na visão grandiosa de Jesus e de Allan Kardec. Eis que eu vos mando, como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces, ferozes, ide e pregai o meu evangelho a todas as gentes. Eu vos dou forças para que os espíritos maus vos obedeçam, os demônios, para pisardes na cabeça das serpentes e o seu veneno não vos fazer mal, para vencer os óbices, os espinhos e as dificuldades da estrada. Eu vos mando em meu nome. Ele disse aos 500 da Galileia. E desde então, aquelas almas que viram o Redentor, o homem invulgar, desaparecer numa nuvem do poente, e prometeu nunca nos deixar a sós, estar conosco até a consumpção dos évos dos séculos futuros. E eis que nesta hora de tanto desafio, conforme dizem os venerandos arcanjos e espíritos, Jesus está conosco, consolando as lágrimas. Eu me encontrava em Nova York, caminhava pela Quinta Avenida, era dezembro, nevava, e eu estava deslumbrado, porque estava próximo do Rockefeller Center. Um amigo que me acompanhava, brasileiro, e que me explicava a grandeza da Quinta Avenida, do Rockefeller Center, das músicas de Natal, dos pequenos grupos, e a neve, uma verdadeira paisagem. Pediu para que fôssemos adiante, até a Praça do Tempo, Times Square. Aquele lugar maravilhoso, mais iluminado do mundo. E quando nós íamos, atravessamos uma rua que cortava a Quinta Avenida, e eu vi uma sombra, uma pessoa dobrada junto à parede, em convulsão. Fui andando e fiquei com aquilo na mente, porque percebi que era uma pessoa jovem. Não estava muito claro. Aí eu pedi a meu amigo que me esperasse 1 minuto. Voltei. Cheguei e perguntei assim: posso ajudar? Como é comum nos Estados Unidos. E a voz soturna disse: não, ninguém me pode ajudar. Eu não falo inglês. Consigo algumas frases, alguma coisa, mas os bons espíritos me inspiram em inglês, como em francês. E então comecei a falar. E vi que era um rapaz de uns 18 anos. Eu disse para ele: não vale a pena suicidar-se. Você não vai fugir para lugar nenhum. Ele virou espantado e me olhou. Mas quem lhe disse que eu vou me suicidar? Eu disse: você. Você está pensando em suicidar-se. Porque seus pais puseram-no para fora do lar por causa do seu hábito com as drogas ilícitas. Ele ficou espantado, pálido, mas uma palidez com olheiras profundas e a testa suarenta. Então ele foi conversando. Uma onda de ternura me invadiu com aquele estranho. E ele disse assim: volte para casa. Peça perdão a seus pais. Que custa? 1 dúzia de palavras. Você terá uma vida preciosa. Eu sou channel. Eu sou canal
e os espíritos falam por mim. E conversei. Ele ficou chorando agora suavemente. Você é tão jovem, meu filho. Eu já sou um homem de mais de 80 anos naquela época. E depois de uns 2 a 10 minutos, porque o tempo é muito difícil de calcular nessas horas, ele disse assim: muito obrigado, vou voltar para casa. Deus o mandou. E saiu correndo. Então eu me aproximei do meu amigo. Ele perguntou: de volta você desapareceu ali na rua? O que foi? Eu então narrei sucintamente. Ele disse: esta loucura aqui em Nova York, das grandes cidades da América, como nos pequenos burgos, é assustadora. Essa loucura, esse estado de perda da vida, de perda de Deus. E a partir de então, eu comecei a orar por aquele rapaz e por todos esses jovens que fogem para a drogadição, que dizem que não pediram para nascer, a ponto de um jovem recentemente processar os pais porque fizeram nascer. Eu não pedi para nascer. Vocês não tinham direito de me trazer para esta vida miserável, e está processando os pais. Então, eu me recordo de uma frase de um pensador inglês chamado Thomas Herd. Ele dizia, na época, quase 200 anos, que a criatura humana havia perdido o endereço de Deus. Hoje, ao lado do endereço de Deus que foi perdido, perdeu o endereço de si mesmo. O sentido da vida. Perguntam-me para que eu nasci. Qual é o objetivo da minha vida? Eu digo amar. Mas amar como? Simplesmente amar. Servir. Tornar o mundo mais belo e melhor. Pôr o colírio da esperança nos olhos. E pôr no coração a certeza de que não somos casos espúrios dos caprichos da natureza. Temos um genitor divino. Ele nos criou e vela por nós. Então, olhamos a sociedade moderna numa volúpia. As autoridades pediram durante esse período tremendo da depressão, da pandemia, da inquietação que varreu o mundo, que respeitássemos distância para evitar o contágio, para diminuí-lo, e fizemos os paredões. Violamos as leis, que para nós é um desafio. É agradável violentar as leis. Violá-las é um ato de sabedoria e de asnice, de asno, porque só vão prejudicar a nós mesmos. Nós somos frutos daquilo que fazemos. A sociedade somos nós. Eu, você, nós. E aqueles que não querem, eles também são a sociedade. Então, o Espírito veio nos dizer que é necessário colocar a nossa inteligência a serviço do dever, a serviço do bem, porque o ser humano não foi criado apenas para as funções genésicas, as funções sexuais, para o prazer, mas também para o suor, para o intelectualismo, para o sentimento da solidariedade, para o tecnicismo, para a tecnologia de ponta que nos dá tanto conforto, que nos permite estarmos juntos a milhares de quilômetros de distância, estarmos ouvindo-nos, dialogando-nos, emocionando-nos. Então, a vida tem esse sentido de ampliar os horizontes e dar um toque de beleza ao coração, ao mirar
uma flor, uma ave que desfere o voo, uma criança que canta ou que chora, um ancião que medita e nos propele a ajudarmos-nos uns aos outros, porque somos animais gregários, necessitamos uns dos outros. Então o Espiritismo vem e diz-nos que o ser que somos está além do corpo em que estamos. Este ser é a inspiração divina, o hálito divino. E então, também eu sou Deus, com D minúsculo, sou Deus. Mas eu posso fazer tudo o que Jesus fez, se eu quiser. Se eu me dedicar conforme ele prometeu. E nós vemos Francesco Bernardone, jovem, cantor das noites prateadas de Assis, ingênuo, puro, como licor que sorvia com seus amigos da sua juventude dourada. Depois, Francisco, ergue a minha igreja que está caída. A divina voz vai buscar o jovem na farra, na alegria, no desperdício, para ser útil. E ele vai reconstruir a igreja de São Damiano. Mas seria aquela igreja ou a igreja moral que estava ruindo? Ele ergue a igreja de pedra, mas levanta a igreja moral do seu século, séculos 12 e 13, e se torna um símbolo de poder fazer o mesmo ou quase que Jesus fez. Chico Xavier, o menino de Pedro Leopoldo, que na aula um dia a professora deu como tema fazer uma dissertação sobre um grão de areia. E ele, inspirado, fez a dissertação com tanta eloquência que a professora desconfiou que não foi ele. E, em verdade, não foi ele. Mas não foi uma pesca, não foi um ato desleal. Emmanuel, seu guia, inspira-o para que ele veja num grão de areia um diamante que reluz. Para que ele veja numa coisa tão vulgar, quase desprezível, a obra de Deus, que refulge em um grão de areia. Então, isso, o para quê Deus nos criou. Para contemplar a vida e para dar vida. E aquele menino de Pedro Leopoldo consola milhões de pessoas. Os seus livros ultrapassam a casa dos 20 milhões de exemplares em língua portuguesa. Não se contabilizou, que eu saiba, nos vários idiomas. E ele está presente na internet, no dia a dia, na alma dos espíritas que o conheceram na condição de modelo exemplar, feliz. Então, eis o para o que nascemos. Ó Madre Teresa, a Santa de Calcutá, ó Irmã Dulce, as crianças, os leprosos, os idosos, os saudáveis. Quando a visitei, numa das vezes, embora sabendo que eu era espírita, ela me perguntou como é o seu relacionamento com Jesus. E eu então lhe disse a respeito deste homem incomparável. Eu me recordo que os estatísticos elucidaram que o homem mais biografado da Terra havia sido Napoleão Bonaparte.
mais de 250 mil biografias. No entanto, Jesus, o homem de Nazaré, foi biografado mais de 500 mil vezes. Há livros que o exaltam, há livros que o denigrem. É natural? É a terra, nossa escola, a terra de doentes, a terra hospital, a terra oficina, a terra educandário. E esse homem foi tão extraordinário que, quando nasceu, dividiu a história da humanidade. Júlio César, que conquistou o mundo conhecido, que se acreditava divino, é uma página da história, um pouco menor do que Antônio, quase igual a Otaviano, que era seu parente. E assim por diante. Mas Jesus é único. Ninguém que se o compare. Ninguém que o conheça ficará indiferente. Ou o ama ou o detesta, como é perfeitamente natural. Então, esse homem ficou esquecido das fogueiras da Idade Média, das cruzadas devastadoras contra o Oriente. E o Espiritismo vem e resgata-o, dá-nos para que sirva de companheiro das nossas vidas. Eu me encontrava na África do Sul com um grupo de amigos. A cidade, uma das mais famosas, o hotel, muito distinto, porque os meus amigos são pessoas de recursos infinitamente generosas. Quando, na manhã seguinte, eu desci para o lanche, o primeiro lanche, o café, o refeitório imenso, as pessoas sorrindo, todos nós, e eu vi, carregando uma bandeja com 2 bules, um funcionário africano, negro. Ele vinha andando e eu escutei uma voz que me disse: dê-lhe um abraço. Eu achei aquilo muito estranho. Como eu iria abraçar um funcionário, um garçom no seu trabalho, ali em pleno refeitório? Mas não tem importância. Achei que era um delírio ou uma audição imprópria. Quando ouvi pela segunda vez, dei-lhe um abraço e fui entrando. E ele aproximando-se. Quando ele chegou bem perto, um impulso, e a voz disse: abrace-o. E eu o abracei. Ele ficou embaraçado, segurando a bandeja, e perguntou: o que é isso? Eu disse: a vontade de o abraçar. Por que o senhor está me abraçando? Eu disse: porque você é um trabalhador dedicado. Eu queria lhe pedir um favor. Eu vou me sentar àquela mesa e eu tenho um hábito de café com leite quente. Aqui, como na América, o café nunca fica quente, porque veio o café quente e o leite gelado. Então eu lhe peço o favor de me trazer também o leite quente. Estou lhe agradecendo com um abraço. Os amigos ficaram sorrindo, eles me conhecem. Fomos para a mesa. Daí a pouco veio o rapaz e trouxe o bule com leite quente e o café quente. E de vez em quando ele vinha e perguntava: tudo bem? Eu: tudo bem. Mais leite? Não, não, suficiente. Terminou, eu lhe dei um adeus e fui às atividades que nos dizia respeito na excursão. No dia seguinte, eu amanheci com uma indisposição gástrica e não desci para o café. Os meus amigos desceram. E quando chegaram, ele perguntou: e Mr. Franco? Os amigos disseram: não está bem. Ele ficou deitado, vai tomar um chá e depois tudo passará. Eles poderiam me dizer o número do apartamento dele? Aí meus amigos disseram:
Ele estava de pijama no apartamento quando alguém bateu a porta. Eu estranhei, mas fui atender a ele, empurrando uma mesa com o del jejum. Ele disse, mas eu não pedi. Ele disse, não, senhor, mas eu soube que o senhor estava indisposto e vim trazer algum chá, torradas, alguma coisa para não ficar sem alimentos. Eu mandei entrar, agradeci a gentileza e ele ficou parado e me perguntou assim, por que o senhor me abraçou? Eu agora fiquei embaraçado. Ele disse, olha, eu tenho uma religião. Eu vi que ele trazia uma espécie de patuá, um sinal da sua religião africanista, que eu não sabia qual era. E eu tenho uma religião que ensina a fraternidade. Você tem religião. Você acredita em Deus. Acredito. Eu acredito em Deus e nos seus mensageiros. Eu ouvi uma voz pedindo para abraçar você. Ele começou a chorar. E então ele me disse, pois o Senhor acaba de me salvar, porquanto eu estou com um câncer cerebral e deve estar com metástase. E não posso me tratar, porque eu sou funcionário novo aqui na empresa e o meu seguro ainda está com carência. E eu preciso de fazer radioterapia, fazer os tratamentos de emergência. Eu tenho 3 filhinhos. Procurei o sindicato que não pode me ajudar. Então eu me resolvi destruir a vida. Aqui está a carta, tirou do bolso, que eu fiz à minha mulher. Eu digo, não precisa de ler. Eu acredito no Senhor. Então eu me acho um verme. Ninguém fala comigo. Eu não sou gente. Eu sou Áfricas. Eu disse, mas como? Ele disse, acabou o regime separatista, mas acabou no papel. Nós somos discriminados. O nosso governo é Áfricas. Mas veja o país como está. Os levantes contínuos, as revoluções das diversas raças, dos Zulus. E então eu resolvi matar-me. Mas quando o Senhor me deu o abraço e me disse assim, meu filho, estão me pedindo para lhe abraçar. Eu me senti gente. Pela primeira vez, um branco que nunca pegou na minha mão, abraçar-me. Eu estava muito comovido. E então, para diminuir a emoção, eu disse assim, mas eu não sou branco. Veja bem, eu sou pálido. Ele disse, não, o senhor é branco. E nunca ninguém me havia abraçado antes. E o senhor me abraçou. Então, eu quero lhe agradecer, Mr. Franco. Eu falei com a minha mulher. Ela está muito comovida e queria conhecer o senhor, mas ela não pode entrar no hotel. Hoje à tarde, às 5 horas, eu poderia descer até a fonte em que ela irá conhecer o senhor com meus filhos, porque o senhor salvou minha vida. Eu digo, eu não. Deus, nosso Pai amoroso, me inspirou a abraçar você como meu irmão. Mas eu terei o máximo de prazer. Ficamos um pouco, ele saiu. E quando eu encontrei meus amigos, eles perguntaram, e eu lhes narrei, desde o abraço. Então, um deles me disse, Divaldo, eu vou lhe dar um cheque para o tratamento dele. E me deu um cheque de $5.000 americanos. O dólar da África do Sul é mais baixo do que o dólar americano. E o rand, que é a sua moeda.
dê a ele de volta. Se precisar mais, quando eu voltar para o Brasil, eu mando. À tarde, quando eu estive com a mulher dele e eu lhe dei o dinheiro. Lhe pedi se ele tinha alguma forma de nos comunicarmos, e-mail. Ele disse que sim. Trocamos e-mail. Eu ainda fiquei 3 dias no hotel e viajei a Joanesburgo. Daí a 2 dias eu recebi um e-mail que ele havia feito a primeira radiação e não teve enjoo, sentiu-se disposto. Tem 3 anos, ele recuperou totalmente a saúde. O câncer cerebral diminuiu, ele fez todas as sessões e até hoje está no mesmo hotel e me escreve. É meu amigo. O abraço. Se eu soubesse escrever, eu iria fazer um artigo intitulado O Abraço. O poder de um abraço não salvou apenas a vida dele, mas da esposa, dos filhinhos. Para onde iriam os filhinhos? A esposa sem companhia. Enfim, a vida, a humanidade somos nós, como eu já disse. Então, o Espiritismo, essas forças poderosas velam por nós. Procuremos viver com a dignidade que o Evangelho de Jesus nos recomenda, de maneira ética, mesmo que a ética esteja defasada, ferida, abandonada, desprezada e a corrupção seja alta, o problema não é nosso, é do corrupto, é daquele que desobedece às leis de Deus. E procuremos estabelecer uma mente saudável, uma vida normalmente saudável. Se tivermos paranormalidade, frequentar as reuniões, para que os sofredores venham dizer das suas dores e encontrem conforto. Venhamos dedicar nossas horas ao cultivo daqueles que ainda não se comprometeram. Esparzamos a luz. E se não tivermos uma paranormalidade, uma mediunidade, um compromisso desse, procuremos em uma casa espírita, cujas portas agora se estão abrindo, graças à melhora da paisagem pandêmica, que ainda não acabou, e procure sintonizar com Jesus. Encontre o sentido da vida, a família, os filhinhos, a companhia da mulher, do marido, do companheiro, a presença do companheiro, da companheira, a fraternidade. Não revide mal por mal. Não revidar mal por mal. Desculpar. E se algo não for digno de ser desculpado, de ser perdoado, dê-lhe o direito de ser como é. Cada um está numa faixa da evolução. E não podemos fazer uma faixa igualitária. Essa faixa igualitária moral é muito individual. São nossas conquistas. Mas a divindade contempla todas as expressões e possui recursos para atender todas as expressões da vida. Daí,
Quando o padre Duale se aplicava o silício, era uma consciência de culpa. Culpa de outra reencarnação, em que talvez ele fosse responsável por várias calamidades e que agora ressarcia. Quando o amigo de Goethe se apaixonou pela jovem, não foi amor, foi libido. E toda libido passa. Ela é violenta no começo, volumosa. O amigo de Chopin também. Mas a santa estática de Caldara abre as portas à fenomenologia mediúnica. Desde quando, pela primeira vez, eu vi um espírito aos 4 anos de idade, que era minha avó, até hoje eu passei a ser hóspede da Casa da Felicidade. Não que a Casa da Felicidade não tenha quartos escuros, desvãos, escadas, claro que tem. Mas é a Casa da Felicidade. A mim me cabe caminhar com vigilância, acender luz onde haja escuridão, cuidar da escada para evitar queda, da Casa da Felicidade. E é por isso que, incendiado pela fé cristã, que Allan Kardec trouxe em nome de Jesus Cristo, nesta mostra da Federação Espírita Pernambucana, apelo para que façamos a paz. Sejamos de paz. Pazeamos. Pazear, que é o verbo, conforme o dicionário Aurélio. Que nós possamos dizer a Cristo Jesus do nosso amor, da nossa gratidão pela sua infinita misericórdia, pela sua atenção. Muito obrigado. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.